Estimado cunhado aqui, cidadãos do infinito, hoje, dentro da comunidade de vida e oração e cidadãos do infinito, nós temos então um trabalho muito específico que é os adoradores de São Miguel, a milícia de São Miguel. Então nós passamos toda a tarde aqui em adoração ao Santíssimo Sacramento. E nós também estamos dentro da semana, desse período de 16 dias, da intimidade cada vez maior com o Sagrado Coração de Jesus. E o Santo Evangelho de hoje nos dá uma garantia, né? Por que nós fizemos esse período de oração, de intimidade com o Sagrado Coração de Jesus? Porque nós queremos produzir bons frutos. Nós queremos, com a graça de Deus, sermos pessoas boas, como somos, mas que nós continuamos nos mantendo firmes. Uma coisa é ser hoje bom, e outra coisa até o último instante da nossa vida, até o último respiro, nos manter firmes, de pé, perseverantes, persistentes e praticantes, como diz o apóstolo Paulo. E nós também sabemos que se pelo fruto a gente conhece a árvore, e a gente conhece a árvore também através do fruto, então, a árvore me diz que fruto ela vai produzir. E a partir do fruto que está dentro da bacia, dentro de casa, a gente sabe que é a árvore que produziu. A gente não precisa ver a árvore. E nem precisamos ver o fruto, nós já temos esse conhecimento. Só que ele está dizendo o seguinte, numa outra passagem do Santo Evangelho, diz: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. No fundo, nas entrelinhas, hoje diz isso. Mas também diz o seguinte, que uma árvore boa não tem como produzir maus frutos. E nem uma árvore má consegue produzir algum fruto bom. Ele não está falando da bergamoteira, não está falando da laranjeira, porque nós muitas vezes a gente vai no pé de laranjeira, da bergamota, qualquer pé de fruta, a gente pode deixar de um lado sol nascente, umas frutas bem bonitas, e as mais altas, né, que ninguém alcança, são as mais bonitas, mais gostosas, aquelas que ninguém consegue alcançar. Mas tem aquelas onde todo mundo consegue alcançar bem pertinho, aquelas são as mais amargas, sabe como é que é? Então, dentro do mesmo pé, nós temos vários gostos. Mas ele não está falando desse pé. Está falando de um outro pé mais importante. Ele está falando da pessoa humana. Ele está falando, ontem eu falava, por exemplo, sobre a vida. E hoje ele fala que a vida se multiplica a partir da essência da pessoa. Nós, como essência, somos pessoas boas. Deus nos criou, todo mundo, gente boa. Por natureza, nós somos bons. Então, nós, por natureza, o apóstolo Paulo diz que sejam fiéis à vocação que receberam. A vocação que nós recebemos é uma vocação santa. Somos santos, porque viemos do santo do santo. Então, nós não teríamos como produzir outro fruto, uma outra ação, um outro conselho, uma outra orientação, a não ser aquela melhor. Aqui não está os pecados capitais. Deus não criou o ser humano com os pecados capitais. Ele não criou com isso. Nós simplesmente viemos ao mundo não por parte divina, mas por parte humana, com o pecado original. Mas não são os pecados capitais. Não é um pecado mortal, não é nada disso. Nós, a tal ponto que a gente chama de inocente.
Nós nascemos inocentes. Nós até carregamos um pecado, mas que não compete a nós esse pecado. Nós carregamos as consequências desse pecado. Mas nós não somos culpados, nós não vamos no inferno, nem vamos no purgatório por causa do pecado original. Que culpa nós temos se nós viemos de um pecado? Então nós já seríamos desqualificados entre nós e a Nossa Senhora. Ela nasceu sem o pecado original, porque Deus a escolheu assim, Deus a fez assim. Mas Deus já foi preparando há muitos e muitos anos antes para que pudesse vir desse ramo alguém que pudesse realmente conter aquele que não iria nascer com o pecado original. Então, Jesus teve até esse privilégio, foi muito interessante ele. Ele nasceu de uma mulher sem pecado. Por isso que ele é 100% coisa boa, é 100% perfeito. Nós, sob o ponto de vista divino, nós somos 100%, a nossa essência é 100% boa. Só da parte divina, nós só podemos produzir coisas boas. Quando a gente acha que não produziu uma coisa boa, isso faz parte da essência biológica humana. É só para a gente entender. É como que nós dividíssemos o ser humano entre a essência divina, filhos de Deus, e a essência humana, filhos de um pai e de uma mãe. Essa essência humana é aquela que tem começo, tem meio e tem fim. É aquela que é colocada dentro de um caixão, do caixão vai para um túmulo, de um túmulo vai para a decomposição e pronto. Mas dentro dessa essência humana, nós temos aquela que é a melhor, que é a divina, que é aquela que sempre existiu, está existindo e sempre existirá. Não é porque a pessoa entrou no caixão e foi para o túmulo que ela deixou de existir. Não. A mamãe, quando dá à luz um filho ou uma filha, a mamãe, quando a criança deixa a mãe para trás, não leva o corpo da mãe junto. Então, é muito simples de entender. Por isso que o custo nosso dessa casa emprestada, nós estamos inquilinos, nós estamos pagando aluguel, é muito caro. Tem gente que tem 10, 12, 15 ou 20 anos enfermo, parado em cima de uma cama. Isso é um custo muito elevado. Tranca uma família, olha quantas pessoas em volta dessa pessoa para mantê-la elas de pé, quanto remédio, quantas pessoas envolvidas diretamente. E todo mundo tem que ser pago. Então, economicamente, o custo é super elevado para nós tentar manter-nos vivos. Mais um dia. Quantas pessoas que de repente vão para uma cirurgia, sabendo que poderá alongar a vida meio ano, mais 1, 2, 3 anos, mas sempre acho que pode ampliar esta vida. De repente a pessoa vai, faz a cirurgia e fica na mesa cirúrgica. Outros de repente dura 2, 3 dias, outros uma semana, outros de repente dura até 20 anos ou mais. Todo mundo luta, dá tudo que tem para tentar ganhar 1 minuto, 2 horas, 1 mês, 1 ano, 10 anos, coisa assim, né? Mas entrega tudo que tem. Tudo que trabalhou, entrega tudo. Então o custo é super elevadíssimo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, nós devemos investir nas coisas que não custam. Quais são as coisas que não custam?
as coisas, ele diz, invista no Espírito. Quem investe no Espírito, só depende da pessoa uma coisa, o custo é boa vontade. O segundo custo é o querer, e o terceiro custo é o praticar. Só depende da pessoa, mas não tira nada do bolso, tira só da cabeça e do coração. Ela domina a matéria. A matéria, então, ela fica serva da pessoa. E o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que a gente investe no humano, tudo é perdido. Tem um custo muito alto, e além de ser um custo muito elevadíssimo, a gente tem que entregar praticamente tudo que a gente tem, e sabendo que depois termina tudo também. Aonde a traça e a ferrugem corrói e termina. E aquilo que não custa, só basta a boa vontade nossa, a traça nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Então veja bem, hoje ser um cristão é uma questão nem de ser religioso, ser isso e aquilo, é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. O que é que me custa menos, que dura para sempre, e me dá uma vida plena, eterna, sempre? Exatamente, o ser o bom praticante. Então, pelos frutos a gente conhece a árvore, pela árvore a gente conhece o fruto. E é uma questão de ignorância, todos aqueles que investem no material, sabendo que o custo é super elevado e que não serve para nada. Não consegue alugar a vida, não consegue. Cada um tem uma missão. Recebeu 1 talento, vai responder por 1. Recebeu 5 talentos, vai responder por 5. Recebeu 10 talentos, vai responder por 10 talentos. Porém, é uma questão de ignorância aquele que não opta. Veja bem, vamos pegar um exemplo bem concreto. Paulo apóstolo, enquanto ele era ignorante nas Escrituras, na vontade divina, não naquilo que ensinaram ele, então ele perseguiu os cristãos. Quando ele tirou as vendas, que Deus colocou a graça dentro dele, o que ele fez? Ele continuou sendo o mesmo cara, o mesmo batalhador, guerreiro, cheio de vontade. Ele queria salvar todo mundo. Porém, antes ele queria salvar todo mundo no time do adversário, contra Deus. Só que depois ele começou a batalhar, era o mesmo jogador, mal comparado com um jogador. Ele foi jogar no time certo. Sofreu, morreu, decapitaram ele, tudo, ele deu tudo. Todo mundo queria vingança, ele não. Olha o que o Jesus ensinou. Quem bate à direita, oferece à esquerda. Você paga o ódio com amor. Você paga a arrogância. Você paga a perseguição com pleno amor. O amor tudo perdoa, tudo desculpa, tudo faz, tudo pratica. Então, que nesse período de intimidade com o Sagrado Coração de Jesus, que Ele coloque em mim e em cada um de nós a graça de não somente saber, mas principalmente aceitar e fazer o que Ele pede. Então é uma questão de sabedoria. Por isso que a sabedoria, entendimento, discernimento é o tripé de uma pessoa que quer conduzir a sua vida para o caminho da eternidade. E a eternidade tem que ser preparada hoje. O velório tem que ser preparado hoje. O sepultamento também tem que ser preparado hoje. E queira ou não a adoração do Santíssimo Sacramento, nós já estamos fazendo isso. Não esqueça que toda vez que nós estamos de joelho, a gente entra numa capela, faz o sinal da cruz na estrada, para cá e para lá, onde é que tem cemitério, isso aqui. Toda vez que a gente levanta, não é tão fácil levantar a mão e fazer o sinal da cruz. Aparentemente é fácil, mas não é tão simples. É mais cômodo não fazer. Nós sabemos que já estamos pagando uma parte do purgatório, nossa,
Pode ser que eu ganhe um dia na eternidade só fazer um sinal da cruz. Até muito mais do que isso. E de repente, porque alguém deixou de fazer o sinal da cruz como testemunho para todo mundo, ele está lá no purgatório esperando que um de nós, no meio de todo mundo, consiga fazer o sinal da cruz. E aonde não tem o sistema de fazer o sinal da cruz, eu vi ontem também, essa semana, todo dia tem sepultamento lá. Então é o seguinte, no meio de todo mundo, não é para aparecer, mas é para eles entenderem que o cemitério não é qualquer lugar. O cemitério não é qualquer lugar. Por isso que a gente chama ele de Campo Santo. Por isso que Nossa Senhora, Deus, deu uma missão muito grande para salvar almas. Então a gente faz genuflexão na entrada do cemitério. E lá onde eu vou ser sepultado, eu vejo o cemitério. Não é para aparecer, porque eu sei o que me espera lá. E na nossa região tem essa tradição muito bonita, que vem as bandeiras. Então a bandeira na hora do velório ali, que é a despedida, antes de fechar o caixão, ela vem toda ela fechada, triste, sinal de luto, passa 3 vezes em cima do esquife, do corpo. Então eu fiz o seguinte, que é uma lógica, isso é uma questão de lógica. Por que passa 3 vezes? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Depois, eles saem dali, vão lá no túmulo. Quando o caixão é depositado lá embaixo, dentro do túmulo, aí você bota umas flores, etc. Aí você passa 3 vezes a bandeira aberta. Até o túmulo é o ciclo mortal. E do túmulo para frente representa, então, bandeira aberta, a vitória. Vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. Então, dali para frente é a ressurreição. Por isso que a bandeira é aberta. Também passa. E a vitória aconteceu por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é lindo, é maravilhoso. Então, que Deus nos conceda, através de pequenos sinais, que a gente consiga se manter firme. No sepultamento tinha 6 bandeiras. 6 bandeiras. Então, a pessoa se preparou para a morte. Ela queria que no dia tivesse tantas bandeiras para ela. Mas ela não fez isso para aparecer. Não, cada bandeira tem o seu custo. Tem um custo, tem um trabalho a ser feito, uma missão a ser cumprida, cada bandeira tem uma sua finalidade. E teve alguém que disse assim, no dia do meu sepultamento eu vou ter umas 10 bandeiras. Olha quanto custa para ele preparar o dia da morte dele, do sepultamento dele. Então tem gente que se prepara para isso. Prepara o túmulo, já tem lá a foto, tem isso, aquilo, tem o nome, só não tem o dia da morte, mas tem o resto, tem tudo. Bem bonito, bem maravilhoso. Mapa significa que tem uma fé, demonstra que tem uma esperança muito grande, demonstra que a vida não termina por aí. Pessoa organizada, disciplinada, sabe o que quer. Que Deus nos conceda essa graça.